Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal que honra ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Mais um vídeo nesse domingão aí, cara, infelizmente depois da derrota de ontem pro Coritiba. Antes de partir para as notícias do nosso vídeo, galera, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. E agora a gente lança 2 vídeos diários, um às 6 da manhã e um às 18 horas, isso de segunda a sexta. E aos finais de semana, sempre no horário de meio-dia, a gente lança os vídeos, um vídeo de notícia, um no sábado e outro no domingo. E a partir de segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai começar as nossas lives sempre no horário de meio-dia, todo dia de segunda a sexta, uma live ao meio-dia. E também tem mais novidade vindo aí no nosso canal. Se vocês puderem também curtir o nosso vídeo, isso ajuda muito o YouTube a sugerir o nosso vídeo para mais vascaínos. A gente agradece demais, galera. E vamos pro vídeo sem mais delongas, falar do jogo de ontem, falar um pouco do jogo de ontem, falar da estreia do Benítez, o Luxemburgo que ficou na bronca com os jogadores, mas dando força aos jogadores. O Vasco jogou bem, na minha opinião. O Vasco começou jogando bem, o Coritiba até tentou ir um pouco para cima do Vasco, mas o Vasco tinha o domínio da bola, tinha o domínio do jogo, mas infelizmente num ato meio irresponsável do Henrique, não tem como falar que ele não deixou o braço na cara do jogador do Coritiba, e ele deixou de propósito, não foi uma jogada mais forte, mais viril, vamos dizer assim, ele foi mesmo para deixar o braço no rosto do jogador do Coritiba. E aí o VAR, que quando é contra o Vasco, o VAR fica atento o tempo todo, né? Chega a ser impressionante. O VAR caguetou o Henrique e o árbitro foi lá e expulsou. Na minha opinião, não foi uma expulsão injusta não, como o Leandro Castan falou. Eu acho que foi uma expulsão correta. O Henrique salvou o Vasco contra o Atlético Goianiense, salvou o Vasco contra o Botafogo também, e ontem fez essa cagada. Infelizmente, a gente pode botar aí a maior parte da derrota do Vasco na conta do Henrique de ontem, da derrota de ontem para o Coritiba. Infelizmente cai na conta do Henrique mesmo. A gente espera que ele não cometa mais esses atos irresponsáveis, porque o Vasco poderia se distanciar bem da zona de rebaixamento, e agora a gente vai ficar tendo que torcer contra Bahia, contra o Bragantino, e ganhar do Red Bull Bragantino também, ou pelo menos arrumar um empate, o que não vai ser fácil. O Vasco poderia ter, esse era um jogo que o Vasco estava contando com esses 3 pontos, e agora é um jogo que a gente não espera que o Vasco vá ganhar. Aí o Vasco vai ter que ganhar alguns jogos desses, os jogos mais difíceis, né? Contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, tem um clássico contra o Flamengo também, no dia 4, já na outra semana. Algum jogo que seria mais difícil, contra o Fortaleza talvez, o Vasco vai ter que se impor, vai ter que ganhar, nem que seja de 0-0, mas vai ter que ganhar o jogo. Por quê? Porque perdeu um jogo que a torcida, a comissão técnica, todo mundo já contava com os 3 pontos. Infelizmente o Vasco deu esse mole, o Henrique deu esse mole, principalmente. Quando o cara vai bem, a gente tem mais que elogiar. Quando o cara vai mal, a gente tem que falar, não pode passar a mão na cabeça, mas também não pode crucificar muito, porque já tem jogo. Ele não joga o próximo jogo, mas no outro jogo ele já tá de volta, e não dá pra gente ficar contando com o Neto Borges não, galera. Neto Borges não pode ser titular. Provavelmente ele deve jogar esse próximo jogo, mas não dá pra gente ficar contando com o Neto Borges não. É melhor deixar o Henrique ali. Só que ele tem que ter a cabeça no lugar. O Luxemburgo já deve ter dado um esporro firme nele, conversado com ele, porque é um ato muito irresponsável e prejudicou o time todo. Um jogo que a vitória era quase certa do Vasco, acabou birimbolando tudo, e o Vasco perdeu um jogo que não era difícil de ganhar, né? E aí o Luxemburgo falou que tem que sentir essa derrota mesmo, mas levantar a cabeça, porque já tem sequência, já tem campeonato, o campeonato continua. Então o Vasco não pode ficar lamentando muito, remoendo muito a derrota não. Tem que sentir mesmo a derrota e aprender com esses erros dessa derrota de ontem pro Coritiba e partir para dentro, porque ainda tem muito jogo aí. O Vasco ainda tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro para se livrar, se Deus quiser, desse rebaixamento. O que o Luxemburgo falou da expulsão do Henrique? Falou que ainda não viu, né, o lance, não viu o replay do lance, e ele tem que ver para poder analisar. Falou que perdeu um jogador no primeiro tempo, foi aos 29 minutos do primeiro tempo, é muito ruim mesmo, perder um jogador logo na primeira etapa, né? Ele falou que quer dar uma olhada no lance para poder interpretar, porque tem lances que você tem intenção de dar a cotovelada e tem lances que você não tem intenção.
o que o Vanderlei falou, né? Algo do jogo e tal, mas que ele gostaria de ver o replay. Na minha opinião, ele teve sim a intenção de deixar o braço no rosto do jogador do Coritiba. Não sei porquê, não sei se já tinha uma rixa no jogo, alguma coisa acontecendo, mas ele foi com o braço mesmo para deixar na cara do jogador do Coritiba. E a expulsão, infelizmente a expulsão foi merecida na minha opinião. Mas o importante, galera, é a opinião de vocês. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham. Se foi realmente merecida a expulsão do Henrique, se ele mereceu ser expulso, ou se foi, o árbitro foi rigoroso demais, como disse o Leandro Castan, se não era para isso tudo, era mais uma falta para amarelo. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham sobre esse assunto. E vamos falar um pouco do Benítez, né, galera? O Benítez que reestreou ontem, ainda sem ritmo de jogo. Ele tem um passe bom, um passe refinado, um bom domínio de bola. A gente vê quando ele pega na bola, mas muito sem ritmo ainda, errando coisas que a gente vê que são pelo físico, né? Infelizmente, mas eu acho que dois jogos, o Benítez entra na linha, entra no ritmo mesmo dos outros jogadores, pega o ritmo de jogo. Infelizmente, a reestreia dele foi meio que apagada, né? Que deu uma manchada por causa dessa derrota para o Coritiba. Mas pelo menos o Benítez já entrou em campo, a lesão ele não sentiu mais, não jogou os 90 minutos. Eu gostei muito, galera, do Caio Lopes. Eu acho que quando ele entrou deu uma dinâmica diferente no meio campo. Não sei o que vocês acham. Falando um pouco do jogo, dos jogadores de meio campo do Vasco, o Leonardo Gil é um bom jogador na marcação, se doa muito, muita raça, muita disposição, o jogo inteiro. Mas quem botou o Leonardo Gil para bater escanteio, eu não sei, cara. Quem botou na cabeça do Leonardo Gil que ele bate escanteio é um brincalhão. O cara bate escanteio em meia altura, eu nunca vi isso. Os escanteios dele são muito fechados e ele bate escanteio a meia altura. Eu prefiro até o Pikachu batendo escanteio. Falando um pouco do Pikachu, achei que ele jogou uma boa partida. Estava bem na direita, depois teve que ir para a esquerda para cobrir o Henrique. Deu um molezinho ali na defesa, mas deu bom lançamento para o Cano, estava dando bons passes. Tava com mais vontade, a gente viu o Pikachu, não sei o que vocês acham, mas eu vi o Pikachu correndo de verdade para disputar a bola. Eu acho que ele tá melhorando, eu acho que ele tá com mais vontade de jogar. Foi uma boa apresentação, na minha opinião, e que deixa a gente mais feliz saber que pode contar com o Pikachu, saber que pode voltar a contar com o Pikachu, né, galera? O Vasco não jogou mal, não fez uma partida ruim, encurralou o Coritiba no campo defensivo e infelizmente não saiu o gol de empate. O Cano tentou, no primeiro tempo, uma cabeçada que o goleiro do Coritiba salvou. No finalzinho, o Cano pegou uma bola de primeiro, o goleiro também defendeu. O Vasco tentou, atacou, mas o Vasco não é aquele timaço forte que a gente espera que seja, mas não é um time ruim, tá voltando a jogar um futebol melhor. Eu acho que ontem contra o Coritiba, se não fosse a expulsão do Henrique, o Vasco ganharia o jogo, é a minha opinião. Mas deixa a opinião de vocês sobre o jogo do Vasco, sobre a reestreia do Benítez, o que vocês acharam ainda sem ritmo de jogo, sobre os jogadores que entraram, o Caio Lopes, o Caio Tenório, o Gabriel Peck. Também é um bom jogador, o Gabriel Peck. Tem que parar, na minha opinião, de querer dar aquele drible a mais. Tá sempre querendo dar um drible a mais, tem que tocar mais a bola. Se ele tocar mais a bola, ele consegue jogar melhor. O futebol dele vai fluir melhor. Mas deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam desses jogadores que entraram no decorrer da partida, né? E infelizmente agora a gente vai ter que torcer contra os adversários que estão embaixo. Tem que torcer para o Botafogo tomar uma amassada hoje do Santos. Tem que torcer contra o Bahia que, se eu não me engano, não joga hoje, folga na rodada. Mas vamos ter que torcer contra o Bahia. O Sport, ainda bem, perdeu ontem para o Fluminense de 1-0. Eu até vi o jogo, não merecia perder. O Sport não mereceu perder. Foi mais ou menos igual o Vasco Coritiba. O Sport, com um jogador a menos, jogou até melhor do que o Fluminense, mas perdeu o jogo e foi bom pra gente. Vamos ter que torcer contra esses times, contra o Atlético Goianiense hoje também. Vamos ter que torcer. Vamos ver o que vai acontecer. A próxima rodada o Vasco pega o Bragantino, Red Bull Bragantino, fora de casa. A gente espera que surpreenda e venha com uma vitória. Eu acho que o empate, se o Vasco tivesse ganhado ontem, o empate seria de bom resultado, estaria de bom tamanho contra o Red Bull Bragantino. Mas já que perdeu ontem,
Vamos torcer para ver se o Vasco consegue entrar com espírito aguerrido mesmo em campo e com responsabilidade para não fazer essas besteiras que culminaram na derrota de ontem, que o Vasco possa ganhar esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Deixa a sua opinião sobre o jogo, sobre os jogadores, sobre o Henrique, deixa a sua opinião sobre os assuntos do nosso vídeo, galera. Sua opinião é importante demais para o nosso canal. É isso, essas foram as notícias da manhã, do nosso domingo. Infelizmente um domingo não tão feliz assim pela derrota de ontem, mas espero que todos tenham um bom domingo e que Deus abençoe a todos nós. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.